Começar o nosso culto ao Senhor. Eu quero pedir a você agora que abra sua Bíblia para que façamos a leitura do Salmo 73. Vamos ler a palavra de Deus nesse Salmo, Salmo de número 73. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 73. Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corruptos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes preme. E eles diziam: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar as tuas obras. Queridos, nós lemos nesse salmo como um homem de Deus, por um momento, invejou a prosperidade dos ímpios, invejou a situação aparentemente boa na qual eles vivem, mas depois ele viu, ao entrar no santuário de Deus, que eles não pertencem ao povo do Senhor, e que o Senhor irá cobrar deles, irá fazer justiça. Isso trouxe paz ao coração de Asaf, e ele pôde dizer: para mim bom é aproximar-me de Deus. Então que nós possamos também, como Asaf, dizer isso. Bom é nos aproximarmos do Senhor. Vamos orar e em seguida nós vamos cantar ao Senhor alguns cânticos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por estarmos aqui agora, todos conectados para adorarmos e louvarmos o Senhor. Ó Deus, estamos em nossas casas e queremos pedir agora que o Senhor nos dê a consciência de estarmos também unidos na Tua presença e que possamos, ó Deus, prestar ao Senhor com reverência,
com santo temor, um culto ao teu santo nome. Pai, nós queremos pedir pelo nosso país, por essa pandemia, Deus, que tem nos impedido de nos reunir. E, ó Deus, isso é obra da tua mão. E eu creio que o Senhor quer nos ensinar coisas importantíssimas, como valorizar o culto público, como valorizar, Deus, a convocação que é feita ao teu povo para adorar o teu nome, para que possamos, ó Deus, ter saudade da comunhão, dos louvores em congregação, para que não negligenciemos, ó Deus, o culto ao Senhor por coisas banais, supérfluas, mas que possamos, ó Deus, almejar cada vez mais estarmos reunidos como teu povo, para celebrarmos o teu santo nome, e assim, ó Deus, nos prepararmos para a eternidade, onde louvaremos o Senhor e desfrutaremos do Senhor para todo sempre. Ó Deus, ministra o nosso coração nessa manhã. Nós somos, ó Pai, redimidos pelo sangue de Jesus, mas ainda há falhas no nosso coração, ainda há um pecado que, ó Deus, atua no nosso coração. Então, Deus, nos purifica. Nós nos achegamos agora em oração à tua presença, não confiados em nós mesmos, mas confiados em Jesus, nosso grande Salvador. Que prestemos um culto agora, Deus, agradável ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Cristo. Amém. Vamos cantar agora 2 músicas, 2 louvores ao Senhor, nesse momento. Bom dia, meus irmãos. Vamos cantar juntos a música Quebrantado. Isaías 53.
prazer. Bem, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Nós temos exposto a mensagem deste profeta e nós agora vamos expor do verso 6 até o verso 20. Então, Abacuque capítulo 2, do verso 6 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas, porventura não se levantarão de repente teus usuários e não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti. Por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Ai daqueles que da sua casa para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor todos exército dos povos trabalharem pelo fogo, e os homens se cansem e vão? Porque a terra se encherá com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas a bebida ao teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das férias te amedrontará. Por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e aos que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura depois que esculpiu o seu artífice? Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas dentro não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós agradecemos pela porção lida. Queremos pedir agora que, pelo poder do Espírito Santo, ela possa ser levada ao nosso coração, aplicada corretamente, e que por meio disto, Senhor, dessa ministração da tua parte, possamos encontrar consolo, esperança, alívio em meio ao sofrimento, mas também, ó Deus, possamos amar mais o Senhor e confiarmos na tua sabedoria. Livra-me, ó Deus, do engano e do erro, que eu anuncie somente a tua palavra e a tua verdade, para a tua glória e para o nosso benefício. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, em meio à dor ou em meio a alguma circunstância de sofrimento que elas enfrentam, que o que elas mais querem é justiça. E a justiça nesses casos
muitas vezes está relacionada à retribuição ao mal feito. Por exemplo, alguém que perde um ente querido e diz: eu gostaria que fosse feita justiça. Ele está geralmente dizendo com isso que gostaria que o assassino pudesse ser preso, pudesse ser julgado de uma forma correta, não fosse favorecido, não houvesse nenhum tipo de corrupção que o favorecesse e que ele fosse punido, recebesse a prisão e pudesse pagar pelo crime que cometeu. Ou quando nós falamos de políticos corruptos, por exemplo, nosso desejo é que as autoridades possam julgar de uma forma imparcial e também emitir a sua sentença, porque prejudicaram o povo, prejudicaram a nação, prejudicaram a todos. Ou quando pessoas nos fazem mal, nós queremos que aquela pessoa possa parar de fazer isso e possa também refletir e também entender e pagar pelo mal feito. Nós somos pessoas que, de uma forma geral, nós ansiamos, nós desejamos que a justiça seja feita. E isso é algo interessante, porque a justiça é um sentimento que está no próprio Deus, é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus. Deus é justo e Ele vai fazer justiça. E a justiça é a esperança que nós temos em meio ao sofrimento. É a esperança que nós temos que o mal não triunfará, ou que a injustiça não ficará como algo impune, achando que o mal pode prevalecer e não haverá nenhuma punição para aqueles que fazem mal. Mas, meus queridos, nós vimos que Abacuque passa por dias difíceis. Abacuque passa por dias onde o sofrimento está na cara, está no meio da sociedade, a corrupção, a maldade, a violência estão florescendo. Deus disse a ele: Abacuque, eu vou intervir. Provavelmente Abacuque esperava um avivamento e Deus disse: eu vou mandar os babilônicos. Abacuque entra em crise porque é como se ele pensasse: Senhor, como é que o Senhor vai enviar uma nação pior do que a nossa para punir o nosso pecado? Eles são piores do que nós. E Abacuque ora ao Senhor, aguarda a resposta de Deus, e Deus diz: Abacuque, no tempo certo, eu vou fazer justiça também contra os babilônicos. O orgulhoso, a alma dele não é reta e ele não vai permanecer, mas o justo viverá pela fé. Confie em mim. Essa é a resposta de Deus. E agora no verso 6 até o versículo 20, que ainda é parte da resposta de Deus a Abacuque, dentro dessa resposta de que o justo viverá pela fé e de que o ímpio um dia receberá sua punição, agora Deus, do verso 6 ao verso 20, está respondendo diretamente ao profeta Abacuque, mostrando como justamente ele irá trazer o castigo sobre os ímpios. E a ideia central desses versos, meus queridos, é que diante das dificuldades, o justo que é chamado a viver pela fé, como diz Abacuque 2,4, e encontrar descanso em Deus, ele é consolado no fato de que Deus irá punir os ímpios por todos os seus pecados que cometeram, pondo assim fim ao mal. Meus queridos, é uma lição. A resposta para o problema do mal está na justiça de Deus. Deus vai fazer justiça. E com isso eu gostaria de meditar como essa justiça vai se aplicar aos ímpios. E o tema da mensagem de hoje é o castigo de Deus sobre os ímpios. O texto que nós acabamos de ler apresenta 5 ais. O ai é uma expressão que indica juízo, castigo, a punição. São expressões que indicam que aquela pessoa está debaixo de algum tipo de castigo ou vai receber alguma maldição. Esse termo também era utilizado muitas vezes para o lamento, por exemplo, em funerais. E Deus está dizendo aqui com esses ais que Ele irá punir os ímpios, no caso aqui representado pelos babilônicos. Ele irá um dia puni-los.
E ele começa a mostrar por meio de 5 ais, 5 julgamentos, como ele irá fazer isso. E a profecia começa mostrando aqui algo interessante. Veja que no verso 6, não levantarão, pois, todos estes contra ele. Estes aqui são os povos que os babilônicos juntaram, dominaram, oprimiram. E Deus está dizendo, um dia estes vão se levantar e vão falar algo meio que irônico, algo que, como se fosse uma zombaria, zombando deles. E esses ais justamente são essa punição de Deus contra esses homens ímpios e orgulhosos, aqui representados pelos babilônicos. Com isso, Deus está mostrando que ele vai punir o pecado. E aqui ele está mostrando um princípio muito importante, o princípio da justa retribuição. Deus irá retribuir o pecado daquelas pessoas de acordo com a medida que eles fizeram. Ou seja, os ímpios, eles vão pecar. E pode ser que durante um período pareça que nada vai acontecer, mas um dia Deus irá cobrar deles. Um dia Deus não somente cobrará deles, mas retribuirá os seus pecados, punindo-os e trazendo juízo sobre eles. Embora o texto se refira a algo interessante, eu queria chamar sua atenção, o texto se refere à punição de Deus aos babilônicos, mas de forma mais ampla também a todos os ímpios. Nós vamos ver um pouco sobre isso aqui. Não é somente sobre os babilônicos, é contra todos os ímpios que existem na face da terra. Mas o texto é dirigido para o povo de Deus. O texto fala da punição que os babilônicos receberão, mas o texto está sendo dirigido para o povo de Deus. Ou seja, o fato de saber que Deus um dia punirá o mal deve encorajar o seu povo a confiar na justiça, na sabedoria e no amor de Deus. O fato de saber que um dia Deus vai intervir, dando fim à maldade e ao pecado, e aqueles seus agentes, ou seja, aos ímpios, deve fazer com que confiemos, com que descansemos, com que sejamos encorajados a continuar servindo, amando e nos deleitando em Deus. Então eu gostaria de meditar com vocês sobre esse tema, né? O castigo de Deus sobre os ímpios. Vamos ver os 5 ais de uma forma um a um, e depois iremos tirar algumas aplicações. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 6 a 8, onde Deus diz que irá punir o saqueador violento. Ai do saqueador violento, né? O primeiro ai, meus queridos, ele apresenta os babilônicos como sendo justamente um homem que saqueia de uma forma violenta, que pega aquilo que não é seu e que multiplica por meio da sua violência terras, bens, poder, penhores. Ele começa a aumentar cada vez mais a sua riqueza, o seu domínio por meio do roubo, por meio da violência, da maldade. Com essa figura, o profeta está mostrando que os babilônicos não estão levando a riqueza somente, eles estão levando dívidas, pois por meio dessa força que eles estão adquirindo, dessa violência, eles estão adquirindo dívidas, porque um dia o sangue, a maldade que eles fizeram, o sangue que eles derramaram, será cobrado diante do Senhor. A violência da Babilônia é tão opressiva que surge até um questionamento aqui. Até quando? Até quando eles vão multiplicar o que é seu? Até quando eles vão carregar os bens dos outros? Mas a resposta de Deus é interessante. No versículo 7, ele diz assim:
porventura não levantarão de repente os seus usuários. Queria chamar sua atenção para essa expressão, de repente. Deus está dizendo assim, eles estão saqueando, eles estão roubando, mas um dia eu levantarei aqueles que ele roubou de uma forma repentina, sem que eles esperem, sem que eles estejam prevendo. Essas nações se erguerão e saquearão a Babilônia. Ou seja, eles roubaram e acumularam aquilo que não lhes pertencia. E como punição, Deus irá fazer com que no futuro, sem que eles esperem, os seus opressores possam fazer o mesmo contra os babilônicos. Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim, vocês roubaram, vocês saquearam, e um dia eu levantarei aqueles que irão saquear vocês. Vocês receberão na mesma moeda o mal que vocês fizeram. O saqueador será saqueado, e de uma forma repentina e violenta. No verso 9 ao verso 11, ele introduz o segundo ai. E é um ai, né? É um juízo, é uma punição contra o cobiçoso maldoso. E aqui, meus queridos, a figura é de alguém que, por meio da sua cobiça, ele está adquirindo de uma forma maldosa coisas para construir a sua casa. E a casa aqui provavelmente não se refira à estrutura onde nós estamos agora. Casa aqui provavelmente é uma referência à monarquia, à dinastia babilônica. Ou seja, eles queriam manter o seu império, os seus reis, os descendentes desses reis, por meio da opressão e da violência. Eles queriam manter o poder por meio da maldade. E o intuito era construir uma monarquia num lugar alto. Veja aqui como ele diz, ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar do poder do mal. A sua intenção era, por meio da maldade, por meio da cobiça, eles estabelecerem uma dinastia, uma monarquia que ficasse acima de tudo e de todos, e que ninguém pudesse alcançar. Essa figura de fazer um ninho no alto é a ideia de você ter uma segurança, de você ser intocável, de você ser inacessível aos seus inimigos. Eles achavam então e confiavam que as riquezas que eles adquiriram de uma forma maldosa iria protegê-los. E, no entanto, Deus diz o seguinte, que ao planejar estabelecer essa monarquia, veja, versículo 10, eles estão, na verdade, pecando contra a alma deles. Porque essa monarquia está sendo feita com base em sangue inocente. Está sendo feita com base em sangue derramado. Está sendo feita com base na extorsão, na corrupção. E aqui Deus está mostrando que essa casa um dia vai ruir. Verso 11 diz, a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. É como se estivesse dizendo, a casa vai ruir, a sua dinastia vai ruir. E quando isso acontecer, a pedra, né, ou seja, as coisas que edificaram essa casa, irão clamar, condenando os reis babilônicos, dizendo, sim, eles são culpados. E o madeiramento também vai responder dizendo isto. Ou seja, as coisas que fundamentaram a dinastia dele também os punirão. Semelhante um pouco àquilo que Tiago fala no capítulo 5, né? Quando a riqueza dos ricos que não temem ao Senhor irá clamar contra eles.
irá ser contra eles, será uma testemunha de acusação, dizendo, sim, eles foram ímpios. E aqui é como se aquilo que foi utilizado para construir o seu império será contra eles também, irá clamar, condenando, dizendo, sim, de fato eles são ímpios, essa casa, essa dinastia deve ruir. E é interessante, meus irmãos, que a dinastia babilônica foi destruída em 539 a.C., aproximadamente 70 anos depois da profecia de Abacuque. Aproximadamente 70 anos depois da profecia de Abacuque. Um dia, um outro império entrou e destruiu de uma forma avassaladora aquele que era o grande império mundial. Porque Deus havia dito que aqueles que estabeleceram sua dinastia de uma forma cobiçosa, maldosa, seriam um dia destruídos. E o terceiro ai é do verso 12 ao verso 15, que aqui é o ai contra o civilizado iníquo. Como assim um civilizado iníquo? A figura aqui é de alguém que está edificando uma cidade, alguém que é alguém civilizado, alguém moderno, que cria cidades. A cidade é a figura do centro da urbanização. E ele construiu uma cidade, mas veja, com sangue, e funda a cidade com iniquidade. Esse ai aqui é dirigido não à cidade de Babilônia somente, mas aquilo que está por trás da sua fundação. Ou seja, é uma figura do tipo da sociedade que se levanta contra Deus. Os babilônicos estabeleceram uma cidade. E uma cidade gloriosa, mas ela foi fundamentada por meio da violência, por meio do sangue. Ela foi fundamentada em meio a pecado. Por isso é uma sociedade iníqua. É uma sociedade pecaminosa. É uma sociedade que está debaixo da ira de Deus. A Babilônia era conhecida na época de Abacuque como sendo uma cidade muito gloriosa. É uma cidade pomposa. Os livros de história falam que os jardins suspensos da Babilônia estavam entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Mas é interessante, por trás de toda essa aparente beleza, dessa sofisticação dessa sociedade, estava o pecado, a morte de muitos povos. E o trabalho e o esforço de construir essa sociedade, como diz no versículo 13, é em vão. Eles estão trabalhando em vão. Diz aqui, porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? É relacionado a essa construção de uma sociedade ímpia. Aqueles que constroem uma sociedade baseada no pecado, na injustiça, na rebelião contra Deus, serão punidos. E é interessante que no meio desse ai, na verdade, no final dele, há um consolo. Há um consolo não somente de que Deus vai punir, mas que no lugar de uma sociedade pecaminosa, no lugar de uma sociedade iníqua, no lugar de uma sociedade fundamentada no pecado, um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O texto está apresentando que um dia os construtores de sociedades ímpias serão destruídos, e as suas cidades também serão destruídas. E quando Deus julgar, punindo, Ele estabelecerá a sua glória. A glória de Deus, o conhecimento de Deus, o reino dele na sua plenitude, que encherá toda a terra. Será um reino que será expandido e ele será estabelecido por todos os lugares. Ele permeará toda a criação, como as águas cobrem o mar, quando Deus punir o inimigo. Quando Deus destruir a sociedade do pecado. Meus queridos, no final, Deus tirará o pecado e a dor para estabelecer o seu reino de justiça e de paz.
Interessante, parece que Abacuque está usando aqui um conceito lá do livro de Números, que fala do conhecimento de Deus enchendo a terra. E a profecia messiânica de Isaías 11, que fala que no reino do Messias, ele trará esse conhecimento também, estabelecerá isso na vinda do Senhor. Quando o mal for punido e extirpado, nós teremos uma terra não vazia, mas cheia, plena, completa do conhecimento da glória de Deus, onde todos se prostrarão e adorarão a Deus. Este reino só é consumado na vinda do Senhor Jesus em glória. Mas o quarto ai vai do verso 15 até o verso 17, que ai daquele que se dá bebidas ao beberrão depravado. A figura aqui, meus queridos, não é de alguém que provavelmente ingere bebida alcoólica, mas é porque no Antigo Testamento o embriagar-se está ligado à depravação, aquele que se entrega a seus próprios prazeres. E a Babilônia, ao usar essa figura de homem que bebe e dá de beber o seu companheiro, mostra a sua depravação como sendo sem limites. Ele não somente se entrega a seus prazeres, mas ele também leva outros a se entregar a esses prazeres. Ele também induziu outros a caírem nos seus pecados. Ele não somente ficou satisfeito em pecar, mas ele queria aumentar o número dos pecadores, para que eles crescessem, para que eles se expandissem. Meus queridos, ele diz aqui: ai de ti que adicionas bebida ao teu furor, e o que embebedas para ver a sua nudez. A ideia, a figura aqui é de alguém que não somente encheu um cálice de bebida, mas colocou maldade, perversidade, e colocou tudo que há de mal nessa bebida, misturou e deu para que o seu companheiro bebesse, a fim de que ele ficasse ébrio, embriagado, e com isso a sua nudez, a sua vergonha fosse exposta. A figura aqui talvez é de alguém que a figura utilizada é alguém que está despindo a nudez do outro para talvez ter relações sexuais ilícitas. A Babilônia fez algo parecido ao expor a vergonha, a expor os outros a vergonha pública, expondo a fragilidade, a fraqueza. Eles eram opressores e desumanos. Ai deles, diz o Senhor. E é interessante que a Babilônia é descrita no livro de Jeremias como o cálice do Senhor. E aqui, ela, ao entregar o cálice do Senhor, ou seja, ao ser o meio pelo qual Deus vai punir muitas nações, inclusive Judá, ela vai ser punida. Deus já havia dito: os babilônios vão vir, vão punir vocês. Babilônia é o cálice pelo qual Deus vai punir o pecado de muitas nações, inclusive do seu povo. Mas veja que eles acrescentaram furor, eles acrescentaram a maldade deles. E observe ainda que por causa disso, ele, no lugar de honra, eles irão beber o cálice da mão direita do Senhor. Verso 16. Vocês deram um cálice com maldade, expuseram a vergonha de muitos. A sua vergonha será exposta, e você beberá desse cálice também, da minha mão, diz o Senhor. E a sua vergonha é o que vai prevalecer, e não a glória. Eles cometeram atrocidades. E é interessante, verso 17, eles também vão ser punidos porque cometeram atrocidades, não somente contra os seres humanos, mas também contra a criação. Eles destruíram a floresta do Líbano, as árvores, provavelmente. O Líbano, nas Escrituras, aqui é descrito talvez como o jardim belo que Deus criou. As árvores do Líbano são notórias no Antigo Testamento, com algumas citações até que Deus plantou o cedro do Líbano.
Ou seja, eles destruíram aquilo que é belo, destruíram a criação. Eles desnudaram, a palavra é parecida com a mesma que a embebedar para ver a nudez. Eles desnudaram. E não somente isso, eles destruíram feras, os animais. Deus está dizendo, eu estou atento ao que eles estão fazendo contra os seres humanos, mas estou vendo também aquilo que eles estão fazendo, os seus crimes contra a criação, os seus crimes ecológicos. Não vão passar impunes. Eu vou puni-los. O quinto ai, meus queridos, é ai do idólatra. E aí começa no verso 17. Esse último ai, ele começa de uma forma diferente dos outros. É um ai que parece que Abacuque está querendo aqui chamar a atenção, ou na verdade Deus está querendo chamar a atenção de Abacuque. É como se estivesse dizendo, Abacuque, presta atenção. Sabe qual é a causa dos crimes que eu acabei de mencionar? Porque eles constroem ídolos. Eles constroem falsos deuses. E Deus ridiculariza da idolatria deles. Veja como é que Deus diz, que aproveita a imagem de escultura depois que esculpiu o seu artífice. Foi o homem quem criou a imagem. Isso o que adianta? Foi você que acabou de fazer. É semelhante a um móvel. Mas os babilônicos buscavam essas imagens para receber instrução, direção, revelação. E é interessante. Ela é uma imagem de fundição que ensina mentira. No lugar de receber a verdade, você recebe mentiras. Está dizendo Deus. Os idólatras têm na idolatria algo que não funciona. Porque no lugar de ouvir verdades, o ídolo só leva para mentira. E ele diz assim, fazem ídolos mudos. Provavelmente um contraste aqui com o Deus que fala. O Deus que está falando com Abacuque. Abacuque ora, Deus responde. Mas os ídolos babilônicos são mudos. Eles não falam. O Deus que Abacuque serve criou todas as coisas pela sua palavra, sustenta todas as coisas pela sua palavra. É aquele que diz antes que as coisas aconteçam. Ele não somente diz, como ele faz. Há um contraste aqui. E aí ele anuncia o seu ai no verso 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. É como se fosse algo ridículo. É como se você olhasse para a sua porta e dissesse assim, fale. É como se você chegasse no seu jardim e dissesse para a sua pedra, desperte, levante-se. É algo ilógico, irracional. O pecado é irracional. O pecado é ilógico, porque ele é idólatra. E Deus está mostrando aqueles que confiam nessas coisas. Eles receberão de Deus o juízo. Você pode fazer talvez a escultura mais brilhante, coberta de ouro e de prata, mas lá dentro não há vida. Mas Abacuque está recebendo a revelação do Deus que é vivo, do eu sou, daquele que sempre foi, que é e que sempre será. E aí ele termina no versículo 20, né? Uma expressão, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É uma expressão até mal utilizada em algumas igrejas, né? Quando colocada lá para o pessoal fazer silêncio no culto. Mas não é bem isso que Abacuque está querendo nos ensinar. Abacuque está querendo dizer que Deus, o templo é de onde Deus governa, é onde a sua presença é manifesta. No Antigo Testamento esse é o conceito. E no Novo Testamento também. Só que não somos mais pessoas que vão a um templo físico, mas somos pessoas que se tornam um templo de Deus. A igreja é o templo, não a igreja construção, mas as pessoas são o templo do Senhor. E é aqui onde Deus se manifesta.
É onde Deus se faz presente. Mas no Antigo Testamento há a ideia também do domínio, onde Deus governa. É de Sião que Ele governa o mundo. É do seu templo que Deus governa a sua criação. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: Abacuque, ai daqueles que fazem seus ídolos, porque eles esquecem que eu governo todas as coisas. Eu domino sobre todas as coisas. Quem está no controle da história não são os ídolos, mas eu, o Senhor. Deus está dizendo que Abacuque deve se calar então. E essa expressão nos lembra um pouco a angústia do seu coração. Ele começa seu livro orando, perguntando a Deus. Deus responde. Depois Abacuque vai de novo diante de Deus e diz: eu não estou entendendo os teus caminhos. Deus responde agora, mais uma vez. É a segunda resposta de Deus a Abacuque. E agora como se Deus estivesse dizendo: Abacuque, não só você, não só Judá, mas toda a terra, cale-se. Aqui é uma expressão de reverência. É como se estivesse dizendo: mesmo que você não entenda todas as implicações da minha resposta, mesmo que você não entenda todas as implicações de como eu conduzo a história, de como o mal existe e de como o mal um dia será extirpado, mesmo que vocês não entendam talvez tudo isso, vocês sabem quem eu sou. Eu sou o Deus soberano que estou no meu templo governando tudo. Então cale-se, descanse, aquiete-se. É semelhante ao Salmo 46, onde o salmista, no Salmo 46, ele diz o seguinte, ele começa mostrando no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí ele continua: não, portanto não temeremos, ainda até que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. E ele vai continuando, demonstrando uma fé. E aí no versículo 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. É como se Deus estivesse nesse cálice dizendo isso: aquiete seu coração, descanse. Você já sabe que eu sou santo, você já sabe que eu sou poderoso. Eu sei que você não entende todos os meus caminhos porque eles são mais elevados, mas você sabe quem eu sou e você pode descansar em mim. Queridos, Deus está mandando com esse cálice, dizendo: descanse, repousa, eu vou fazer justiça. Eu um dia punirei o mal. Eu sou o juiz. Quais são algumas implicações que nós podemos tirar desse texto para nossas vidas, meus irmãos? Primeira coisa, Deus está atento à maldade dos ímpios. E no seu tempo Ele vai fazer justiça. Nós iniciamos o culto dessa manhã lendo o Salmo 73. E nesse salmo, nós vimos que Asaf, um levita, chegou a ter inveja dos ímpios. Porque eles prosperavam. Porque eles tinham uma saúde melhor. Porque eles, até na hora de morrer, sofriam menos. Porque eles eram aclamados, as pessoas iam ouvi-los. E Asaf até por um tempo chegou a cogitar e dizer assim: Senhor, não adianta purificar minha alma. E ele disse, quando ele tentou entender isso, foi tão pesado para ele, até que ele entrou no santuário de Deus e viu o fim dos ímpios. É como se dissesse: Senhor, eles não estão entre teu povo. Eles não estão entre aqueles que o Senhor irá um dia se levantar em favor deles. Pelo contrário, o Senhor se levantará, mas os colocará em lugares escorregadios. Eles serão destruídos. E Asaf diz: eu fiquei como um animal, como um irracional, porque eu vi que o Senhor um dia irá se levantar em ira contra eles. E aí Asaf diz no versículo 25, depois de entender isso, ele não mais cobiça os ímpios. Ele diz assim:
Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Queridos, não tem lucro em cobiçar o estilo de vida do pecado, pois repentinamente os pecadores vão prestar contas ao Senhor, que vai retribuir cada um segundo os seus pecados. Ou seja, o pecado não traz lucro. Quando olharmos o pecado no mundo, nós podemos ser tentados a cobiçar, porque parece que eles saem impunes. Parece que nunca a balança pesa para o lado deles. Parece que eles sempre estão acima da lei e da justiça. Mas Abacuque recebeu uma resposta de Deus dizendo assim: Abacuque, o fim dos ímpios é a destruição, e eu me encarregarei disso. Então, devemos lembrar que o pecado não traz nenhum tipo de lucro. Não cobice o pecado. Outra coisa que nós podemos aprender, meus irmãos, é que o mal não é eterno. Muitas vezes nós somos levados a perguntar: até quando? Como Abacuque perguntou. Será que vai ser para sempre? O pecado não é eterno, ele vai ter um fim, ele vai ser extirpado. Deus vai separar o soberbo, o orgulhoso, do justo. Deus vai separar aquele que rejeita Cristo daquele que tem Cristo como seu Salvador. E nesse dia, Deus vai encher a terra com o conhecimento da sua glória. Teremos novo céu e nova terra. E em Apocalipse capítulo 21 é dito que lá não há morte, não há dor, não há tristeza, não há lágrimas. Ou seja, não há sofrimento porque não há pecado. O sofrimento é uma consequência da entrada do pecado. Mas Deus está dizendo: um dia eu vou tirar tudo isso. O pecado não é eterno. Então nós devemos entender que Deus é o único que traz resposta para o pecado. Nenhuma outra crença traz resposta para o pecado. O ateísmo não traz. Nenhuma outra modalidade traz resposta para o pecado. Porque somente no cristianismo nós podemos esperar um novo céu e nova terra. Queridos, há uma outra implicação. Como crentes, nós sofremos com o mal neste mundo. Mas não teremos que beber do cálice da mão direita do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Sabe por quê? Porque Cristo bebeu desse cálice, Ele deu esse cálice ao seu Filho. Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho. Então, se você é crente em Cristo Jesus, saiba que você pode até enfrentar o sofrimento nessa vida. Mas o sofrimento dessa vida é algo que Deus está usando como propósito para disciplinar, para purificar, para levar você ao amadurecimento. Mas saiba que você jamais beberá da ira de Deus, porque Cristo bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus. Mas aqueles que não têm Cristo ainda, aqueles que não são crentes, talvez você tenha uma vida boa, talvez você ache que o pecado não vai ser punido aqui. E pode até ser que você saia dessa vida impune, sem que ninguém faça justiça. Mas o que mais você deveria temer é o justo juiz, do qual ninguém pode escapar. Onde um dia todos iremos comparecer diante dele. E se você não tiver a justiça de Cristo, se você não confiou sua vida a Cristo, se Cristo não é seu único e suficiente Salvador, será dado o cálice da ira da mão direita de Deus. E você terá que beber por toda a eternidade essa ira. Por isso, você que me ouve, que talvez não tenha Cristo como seu Salvador, entenda, esse texto não fala somente da punição dos ímpios babilônicos. Porque Babilônia, ela se tornou na Bíblia uma figura do mundo ímpio que se opõe a Deus. No livro de Apocalipse, fala da Babilônia que vai ruir, da cidade, da prostituta que seduziu o mundo. Ou seja, a Babilônia é um sistema que se opõe a Deus. Se você está sem Cristo, você está na Babilônia.
mas pelo sacrifício de Jesus, você pode ser resgatado. Você pode ser feito nova criatura. Basta que você reconheça os seus pecados. Basta que você reconheça a sua condenação. Basta que você reconheça o seu orgulho. Basta que você reconheça que fora de Cristo você não poderá encontrar salvação. Então você se aproxima dele e clame a ele, pedindo perdão e reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida. E não mais será dado esse cálice, porque o Salvador bebeu esse cálice por todos aqueles por quem ele morreu. E por fim, meus queridos, diante dos dias difíceis e dolorosos, mesmo que não entendamos todos os caminhos de Deus, e as implicações, e como Deus governa esse mundo, como pode estar havendo mal ainda, porque Deus não acabou, porque Deus não puniu com aquele pecado, ou com aquela nação ímpia, ou aquele governante maldoso, mesmo que não entendamos essas coisas, nós somos chamados em reverência a nos calarmos. Mas não é um calar-se desconfiado. É um calar-se que descansa no Senhor e que diz assim: Senhor, eu posso confiar, porque eu sei quem Tu és. Tu és o meu grande Deus, o meu grande Salvador, o Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que me comprou, que me libertou das trevas e me fez Teu Filho. Tu és o Pai Celeste, que eu posso orar, eu posso me dirigir ao Senhor. O Senhor cuida de mim. Eu não sei como é que o Senhor lida com o mal. E nós nunca saberemos. Porque Ele é infinitamente mais sábio. Não há como entendermos plenamente isso. Mas nós podemos saber quem Deus é. Porque Ele se revelou. E nós podemos confiar nele. Mas vamos ver que essa resposta de Deus, que para muitos parece não trazer consolo, para o crente é motivo de louvor. Abacuque, no próximo capítulo, depois de ouvir essa resposta de Deus, compõe um hino de louvor ao Senhor, externando sua confiança em quem Deus é e declarando que Ele permanecerá firme, embora não entenda todos os caminhos de Deus. Que Deus possa abençoar a mim e a você, e que saber que Deus castigará os ímpios nos leve a confiar nele, confiar no seu Filho Jesus Cristo e descansar na salvação que Ele providenciou para nós. Descansar no cuidado e na soberania de Deus. Vamos orar, meus queridos. Pai, eu quero Te agradecer por esse culto que prestamos ao Senhor. Peço que o Senhor ministre e aplique a Tua palavra ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho alguns avisos. Peço que você não desconecte da transmissão. Eu tenho alguns avisos que eu gostaria de transmitir para vocês. O primeiro aviso diz respeito às nossas programações. Peço que você divulgue os nossos canais, nossas mídias e as redes sociais nas quais nós estamos comunicando o Evangelho nesse período de isolamento social. O Facebook, o Instagram, você pode estar seguindo por meio dessas mídias, e também o canal no YouTube. Eu gostaria que você pudesse impulsionar, colocando nos seus grupos, pedindo para a sua família assinar. Nós temos uma meta de chegarmos a 1000 inscritos. Estamos quase lá, faltam aproximadamente 90 inscritos, porque aí nós teremos mais recursos disponíveis que podem melhorar a nossa transmissão também. Então, peço que você esteja atento. Terça-feira e quinta, nós postamos sempre um devocional. Assista. Eu sei que é um vídeo gravado, mas está sendo feito para a tua edificação, para que Deus possa trazer a sua palavra, consolar, lhe estimular. Então, assista e divulgue para que outras pessoas possam ouvir. São vídeos curtos, de no máximo 10 minutos, na terça e na quinta. Quarta-feira, reunião de oração, certo? 19h30, pelo Facebook também, tá ok? Agora, um aviso que eu quero que você preste bastante atenção. Esse sábado, nós teremos CB, certo? O Clube Bíblico, também com transmissão pelo Facebook. Peço que você, jovem, esteja conectado. Pai, peça para seu jovem estar conectado.
Pergunte se ele está fazendo devocional. Os líderes do Clube Bíblico estão perguntando, e muitos jovens estão sem fazer devocional. Muitos dos filhos dos membros da nossa igreja estão às vezes sem fazer a devocional. Esteja atento a isso. Busque saber se seu filho está fazendo. Estimule-o, né, a fazer a sua devocional. Propicie tempo para isso. Filho, vá fazer a sua devocional. Se ele não fez, mande que ele faça. Vá lá sentar, filho. Faça agora a sua devocional. Tenha o seu momento com Deus. Né? Faça isso. E lembre a ele, sábado, Clube Bíblico. Agora preste atenção nesse aviso. Por favor. Domingo que vem, nós vamos ter nossa escola bíblica dominical. Pelo que nós estamos percebendo, esse período de isolamento vai perdurar por mais algum tempo. Então, nós queremos voltar à escola bíblica dominical. Nós iremos utilizar o aplicativo Zoom, que utilizamos ontem para o estudo de casais. Foi muito bom, todo mundo pôde se ver. No final a gente matou um pouco a saudade, mesmo que à distância. E nós vamos usar esse aplicativo para fazermos a EBD, Escola Bíblica Dominical. Será de 9 horas às 9h50, no horário normal, certo? Então nós vamos mandar o link para que você possa entrar. E depois, às 10h15, aí você vai ter um intervalo, bebe água, tudo na sua casa, volta e aí nós vamos entrar na transmissão pelo Facebook, tá bom? Então, próximo domingo, nós teremos EBD, classe única. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pecados Intocáveis. Nós estávamos fazendo antes desse isolamento e vamos continuar. Estamos próximo do encerramento. Peço também a você, que é membro da nossa igreja, que possa estar sendo fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, possa estar depositando ou transferindo, né, para a conta da nossa igreja no Banco Bradesco, a agência 1783, conta corrente 15.480, dígito 6, 15480, dígito 6. Eu digo isso, irmãos, porque a igreja continua com seus compromissos e nós queremos honrar o Senhor, os missionários, pastor Suero lá na África, Diego e Priscila lá em Teresina, os seminaristas que nós mantemos seminarista na África, pagamos os estudos dele, para aqueles pastores, no caso, né, que estão fazendo seminário ainda. E o recurso que tem para pagar o seminário é o recurso que a nossa igreja manda. Também honrar os obreiros da nossa igreja, os pastores, e ajudar aqueles que necessitam, né, durante esse período de crise, necessidades, por meio desses imprevistos podem surgir, e os dízimos e ofertas também estão à disposição para estar servindo aqueles que necessitam. Então, seja fiel ao Senhor, faça a sua transferência ou o seu depósito e esteja assim adorando a Deus também com as primícias daquilo que Ele tem dado a você. Gostaria de encerrar agora com a oração final e pedir a Deus que esteja nos abençoando. Vamos agora orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse culto que prestamos ao Teu santo nome. Obrigado porque Tu és o Deus justo, que um dia castigará o pecado e o ímpio. E obrigado, Deus, porque isso é a resposta do Senhor, para que possamos viver pela fé. O justo vive pela fé, porque ele sabe que no trono do mundo reina um Senhor soberano, majestoso sobre todo o universo, que guarda os seus filhos, aqueles que Ele justificou, e que um dia punirá todos aqueles que se rebelam contra Ele. Ó Deus, que essa mensagem, que foi dita lá atrás, há milênios, possa trazer consolo ao nosso coração hoje, mas também trazer devoção e santidade. Pedimos uma semana próspera, Deus, guarda as famílias da nossa igreja, guarde os empregos, guarde, Deus, o sustento das famílias da nossa igreja, que possamos, ó Deus, como igreja, ser uma bênção para a sociedade de Carpina, possamos atender aqueles que necessitam, levando o Evangelho, mas também, se for o caso, levando o pão. Nos dá a oportunidade, no meio, Deus, dessa dificuldade, de proclamarmos Jesus Cristo com nossas palavras e ações. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai
e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço e até a nossa próxima transmissão.